As Olimpíadas guardam em si a possibilidade de transformação. Nas cidades fica claro o legado. Ele é tangível nas obras de infraestrutura, na mobilidade, mas e no indivíduo? Muitas cidades olímpicas aproveitaram a oportunidade para disseminar nas escolas os valores olímpicos que são respeito, amizade, excelência, coragem, determinação, inspiração e igualdade. É sobre esse legado intangível que falaremos no Rio em Foco, que começa agora. Em outubro, em um evento realizado em parceria com a UERJ, o Fórum de Desenvolvimento do Rio recebeu especialistas para debater o dia seguinte das cidades olímpicas. No encontro, eles destacaram a importância da educação física escolar para desenvolver novos atletas. Vamos ver a matéria. Infelizmente, as escolas do ensino médio têm poucos equipamentos para atividade de educação física, mas a gente lamenta muito a falta da obrigatoriedade da atividade. Coisa que a gente há 10 anos era obrigado, hoje não é mais. Então, a partir do momento que não é obrigado, há um relaxamento natural. E pior, a lei acabou com a obrigatoriedade da atividade de educação física pelo profissional de educação física do 1º ao 5º ano. Acho que isso foi o maior crime que cometeram na saúde e na formação de uma criança. Porque a cultura nossa do esporte é na escola. Então nós precisamos ter todos os cuidados na escola. Nós andamos ao contrário, nós tiramos todos os cuidados na escola. Quanto menos você pratica esporte, menos você descobre talentos. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil. O Brasil não pode ser um país continental como é e não está entre as 5 potências olímpicas. Mas o esporte, para crescer, para desenvolver, ele tem que começar na escola. Eu entendo que essa questão dos legados socioeducacionais, eles precisam ter um planejamento. Assim como foi necessário ter um planejamento de infraestrutura, assim como foi necessário ter um planejamento de segurança, assim como foi necessário ter um planejamento para atletas conseguirem ganhar medalhas olímpicas, haveria necessidade de haver um planejamento, uma política de Estado definitiva, no sentido de que esses eventos todos, e principalmente agora os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, tivessem um projeto, um programa e uma política pública estruturada no sentido de que esses legados socioeducacionais, ou seja, que a educação pudesse estar impactada. Se não houvesse planejamento, e não há este planejamento, é isso que nós estamos colocando, fica difícil você mudar ou aproveitar, seja impacto ou seja legado, dos grandes eventos esportivos, principalmente dos Jogos Olímpicos. Eu ainda acredito que, faltando um ano para a realização dos Jogos e dos Jogos Paralímpicos, seja possível sensibilizar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, chamar atenção para os legisladores e para o poder público, para o poder executivo, no sentido de que ainda há tempo de, pelo menos, iniciar um projeto, mesmo que o impacto disso, o resultado disso seja pós-Jogos Olímpicos, como aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra, apenas agora, 2 anos depois dos Jogos Olímpicos, é que percebeu a importância da educação física escolar e implantou projetos com profissionais de educação física de 1ª a 5ª série. Nesse evento, os especialistas falaram que nós podemos estar perdendo uma ótima oportunidade de reforçar e valorizar o esporte a partir da escola. Como isso se dá em outros países? Well, Olympic education has a strong tradition for more than 100 years, and it was also initiated by the founder of the Olympic Games, Pierre de Coubertin. Up to date, we have 3 Olympic cities which did a strong Olympic education program. It really starts on a broad level with Sydney 2000. Also, Athens did a nice program over 4 years. And particular Beijing, the Beijing Olympics, they did a broad international survey and many conferences, and with more than 500 model schools, and Olympic education was a compulsory subject in teaching at school. E como a gente mobiliza os jovens para a educação física nas escolas?
Na verdade, a gente tem que começar de cima, né? Para você poder mobilizar o estudante, você precisa mobilizar a capacidade dos professores de terem aulas motivacionais, aulas adequadas, ferramentas que você realmente possa oferecer. Obviamente, a gente está lidando com esse caso da educação física no Brasil. Primeiro, vai contra totalmente ao timing que a gente está vivendo de Jogos Olímpicos, que você retirar a questão da criança entre mais ou menos 6 e 10 anos da prática de atividade física, do esporte em si, né, da forma adequada de ensinar as questões motoras. Mas, principalmente, quando você retira da responsabilidade do Estado de oferecer, a gente se acomoda. Tudo bem, não são todas as escolas que têm, mas tem muita escola que tem. Então, a gente tem que buscar melhorar cada vez mais as escolas que não têm para poder atingir esse objetivo. A motivação vem de um Estado motivado a efetivamente aplicar o esporte como um fator desenvolvedor social, de prevenção da saúde, de melhor atuação como cidadão, enfim. Então, a gente precisa de um Estado que efetivamente acredite no esporte como um motivador social para o desenvolvimento infantil. Nesses países que o senhor citou, como esse processo começa? Começa por parte do governo, de cima para baixo, ou também parte de uma mobilização da sociedade? It comes up from the bottom, also from local schools, which were involved in previous Olympic exchange programs of other games, and also by the local organizing committee of the Olympic. It starts also with the authorities of the Olympic City, which is now Rio de Janeiro for next year. No Rio de Janeiro, a gente tem o programa Transforma, que é do Comitê Olímpico. Você tem notícias de como isso está acontecendo? É um programa interessante, mas é um programa local, que não é um programa que atua no país, que atua nas cidades, né, nos outros estados, né? A gente, quando recebe uma Olimpíada, mesmo que a gente pense que é a cidade olímpica, na verdade é o país. A gente tem que pensar nisso como uma ferramenta, um impulso para desenvolver melhor o esporte no país, não apenas naquela cidade. Obviamente, a cidade que vai receber a Olimpíada ela é muito mais privilegiada, mas é o momento do Estado, como, né, a União Federal mesmo, poder atuar em cima do esporte como motivacional para todas as outras regiões do país. Há um descasamento entre educação e esporte. O fato de nós termos dois ministérios que decidem isso de forma separada pode fazer parte desse entrave? I think that is not the real problem, because we have this double structure almost in each country around the world, and also in the countries which celebrated former Olympic Games. However, communication and network is an essential item to solve. E tem mais, a questão do Ministério da Educação, ele está muito envolvido com o ensino fundamental, o ensino médio, o esporte universitário, e o Ministério do Esporte tem que estar inserido nesse contexto, mas também o Ministério do Esporte abrange o alto rendimento. Então, a gente tem um contexto que efetivamente tem que linkar para a gente garantir a questão da pirâmide, né? Você tem a base para você conseguir encontrar o alto rendimento e que precisa ser trabalhado junto à educação. Eu concordo totalmente com o Dr. Rolando, porque não é uma questão de que eles precisam estar juntos, eles precisam trabalhar juntos, é diferente. A política pública ela é sempre para a massa, né? Então a gente tem que pensar que um país com essa quantidade de habitantes, a gente tem um potencial humano enorme e é aquela coisa que a gente falou lá no início, a gente precisa de uma vontade das autoridades em encontrar no esporte uma série de benefícios sociais para o país, no que tange a saúde, a educação, a cidadania, enfim, a série de coisas, mas principalmente não, mas também com a questão da representação do país em Jogos Olímpicos, em Copa do Mundo, enfim. Se a gente não tem uma base estruturada no futebol, por exemplo, a gente não vai ganhar mais outras Olimpíadas, mais outras Copas do Mundo. Então, é uma questão muito clara. Da massa, a gente consegue o alto rendimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Hoje o Rio em Foco recebe Roland Nau e Fabiana Bentes.
A comunidade da Maré recebeu a visita do Dr. Roland pela primeira vez. Lá foi discutido a importância da integração do esporte com a educação para a construção de um legado social e que projetos esportivos não podem caminhar isoladamente da parte educacional. Vamos ver um pouco do que rolou por lá. Qual a importância de envolver as comunidades nesse processo da educação olímpica? I think that is the most essential foundation we need. If the community at large, with their institution in education, schools, and with sport facilities, for instance, the Olympic village of Marea, are not coming closer together with coordination, then Olympic values are difficult to transfer to children. A gente está falando de valores olímpicos e do quão próximo eles precisam estar da educação básica. Como isso acontece lá na Maré, que a gente sabe que, como em todas as comunidades, a violência está cara a cara com os alunos. Como é a mobilização desses jovens? O senhor Amaro, que é o gestor da vila, falou uma coisa para o Dr. Roland, que foi, quando a gente vive numa sociedade, ele falando, né, numa área conflagrada que muita gente esquece, não quer vir, e recebe uma visita como a do Dr. Roland lá, é que eles ainda têm voz, eles ficam extremamente felizes porque eles ainda têm voz. E efetivamente a Maré, surpreendentemente para mim, que estou atuando lá, é uma vila olímpica que agrega para aquela comunidade, que é uma comunidade, digamos assim, dividida por facções, por situações de violência extrema, um agregador impressionante. Você vê da comunidade inteira, porque ela é subdividida, visitando a Maré, visitando a Vila Olímpica, e essa transferência de valores, ela ocorre diariamente com os projetos que acontecem lá. E é o que ele fala, não há como você transmitir um legado social de uma Olimpíada atuando em pequenos focos. Você tem que atuar com a massa, e é a massa que precisa. Não adianta você, obviamente, fazer um trabalho... Adianta sempre, porque você sempre potencializa o trabalho de educação olímpica em qualquer lugar. Mas, principalmente, em comunidades pobres, você tem que tirar essas crianças daquele estereótipo de violência para ela ver que ela tem novas oportunidades. Então, isso é extremamente importante. Tem sido uma preocupação do Fórum trabalhar essa questão do legado olímpico não só na cidade do Rio, mas em todo o estado e até no país. No caso específico das comunidades, se o senhor pudesse dar um recado agora e falar para outras comunidades, que não só a Maré, que tem uma Vila Olímpica, já tem uma estrutura, como elas deveriam, na sua opinião, correr atrás desse legado e de trabalhar também essa questão da educação olímpica? Well, I think there are two main ways to do. To invite other schools, other communities for social events, also doing some sports, to Marea sports fields, so that everyone can see what they are doing there and transform it to other communities, to other schools. There's also other possibility that they went outside and do an excursion
an exhibition, what is doing Olympic education in the part of Maria. So that's a transformation vice versa, going from Maria outside and inviting outside community to Maria. Isso é maneira que ocorre em outros países? In other countries, they do the same. They build partnerships from the Olympic city to the neighborhood cities and throughout the country, like a network. And they also do it to other countries around the world. There have been, since Nagano, 1998, international school projects where a Japanese school have 100 other schools around the world. That is also a nice opportunity if one Brazilian school have a partnership school in the United States, in Germany, in Japan, just to make the cultural exchange on behalf of the Olympics happen. Existe uma barreira forte que é a língua. Quando a gente fala de intercâmbios, agora, como é que a gente faz isso? O não conhecimento do inglês é um problema? De fato é um problema, mas ela não pode ser um impositor de limites. Nem que a gente vá em mímica, mas a gente tem que aprender a conviver com essa limitação. Ela é lógica, mas ao mesmo tempo essa mudança, esses convênios, digamos assim, com a universidade, não necessariamente são daqui para fora. Eles podem vir e trazer as experiências também. Claro que nós temos uma limitação mais como recursos e etc., mas os outros países talvez não tenham tanto e estejam muito interessados em fazer esses intercâmbios aqui. Well, I think you also can do it in Portuguese language. If you have a Portuguese school, a school in Angola, in Mozambique, and even in Macau on Chinese grounds, the common language is Portuguese. A gente vai falar um pouquinho mais sobre continuidade no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A continuidade da educação olímpica é um problema em quase todos os países. O professor Lamartine da Costa, da UERJ, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. É interessante olhar, então, a questão da educação olímpica dentro da moldura maior que é a educação física escolar. Isso nos obriga a ter uma certa perspectiva de continuidade. O que vai acontecer com a Rio 2016 e o Transforma, que é o nome do projeto de educação física na escola, que se chama Educação Olímpica, porque tem um foco sobre valores. Esse acontecimento não é exclusivo, ele não é único. O que tem havido no Brasil é um desaparecimento da educação física de base. E, mais uma vez, teremos outro exemplo com o próprio grande acontecimento, que são os Jogos Olímpicos. Então, nós estamos diante de um problema e temos que discutir a partir de agora e estamos discutindo. Então, nós temos que estabelecer uma perspectiva de continuidade essa que deve ser, sim, mais uma perspectiva de legado. Se fala muito em legado de construções, da cidade que vai se transformar, tudo bem, isso é necessário, é a grande herança que a cidade vai ter. Mas a grande herança, a maior herança, seria na educação, porque nós não podemos continuar a ter projetos que desaparecem. Isso cria problemas nas escolas, com as crianças e com a própria formação do atleta, se é que nós queremos essa ênfase. Se não é do atleta, é do cidadão. Então, é bom nós começarmos a pensar seriamente em fixar no sistema escolar o que aconteceu no Transforma e ter as atenções para a educação física escolar como necessária e com continuidade e com obrigatoriedade nas escolas para que tenham os efeitos necessários. Well, Olympic education is not limited to the year of the Olympic Games. It goes far beyond. And I think Olympic education, the core is how to teach values between children and sports and how to continue with values lifelong. And that is far more than any Olympic Games. And the Olympic values, like Coubertin said, is a lifelong task for everyone to continue, regardless when the game starts or the games are over. Eu acredito muito que quando um país recebe, né,
a gratificação de sediar os Jogos Olímpicos, eles deviam entender, as autoridades, entender a história efetivamente dos Jogos Olímpicos, para entenderem o contexto que eles estão entrando e não verem aquilo que é simplesmente uma transformação de concreto. Né? Os Jogos Olímpicos, por Pierre de Coubertin, eles foram criados para ter um legado social de suma importância para a sociedade. Como o Dr. Rolando falou, você não tem uma data limite de início e de encerramento. Ele até comentou na Vila Olímpica da Maré que geralmente o ideal seria o país que recebe os Jogos Olímpicos começar a trabalhar a educação olímpica 7 anos antes. A gente está há 1 ano discutindo educação olímpica e discutindo o profissional de educação física na escola. Então, é uma situação que vai totalmente contra, efetivamente, o ideal de Pierre de Coubertin. A gente tinha que estar avançando de como a gente está desenvolvendo melhor o esporte universitário, por exemplo, e não pensando ainda na base dos garotos de 5 anos, 5, 6 anos de idade. Que eu penso que isso pode ser, sim, um chamado, quase um puxão de orelha, assim, gente, vamos pensar os Jogos Olímpicos como eles são. E vamos começar a trabalhar a questão do legado social, não necessariamente para 1 ano, mas vamos começar já para que passe os Jogos Olímpicos e a gente continue trabalhando a educação olímpica. A educação nada mais olímpica do que a inserção dos valores do esporte associados à cidadania. E isso você não precisa dos Jogos Olímpicos, você tem uma grande chance com os Jogos Olímpicos de ser chamado a atenção, mas isso não quer dizer que você tem que terminar com os Jogos Olímpicos. O projeto Transforma do Comitê Rio 2016 já começou, mas como ser disso uma plataforma mais ampla, né, mais até mesmo como uma política pública, como os profissionais de educação física, como inserir os valores dentro das escolas. Isso é simplesmente uma propagação do que já está sendo feito. O que a gente não pode pensar é que o Transforma começa antes da Olimpíada, termina na Olimpíada. A gente tem que pensar que o Transforma começa antes da Olimpíada, vai ampliando a sua capacidade e se mantém pós-Olimpíada. Eu acho que é simplesmente uma questão mais da gente construir isso como um legado efetivamente. A gente está saindo aqui de um legado estrutural, que é o da mobilidade, o que acontece nas cidades, para um legado individual, quase como acontece com a sustentabilidade. Agora, por que esse tema, por que botar isso na pauta dos governantes é tão difícil? Well, there are various reasons. One important reason is if there is a strong investment of money because of the games. Very often the money doesn't invest any longer after the games. Second, it's better to have a full integration of Olympic values in regular teaching and regular physical education. That is a chance for more sustainability. Bom, é a questão de um entendimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar que os Jogos Olímpicos, qual é a origem, o que é. Eu duvido, às vezes, bastante de que as pessoas que trabalham com esporte conheçam a essência dos Jogos Olímpicos. Acho que pode haver um esforço, sim, mas entender a essência dos Jogos Olímpicos é uma coisa que a gente precisa, até não somente para as autoridades, para a publicidade, para o pessoal de marketing, para as escolas. Quando eu entro nas escolas, eles não sabem quem é Pierre de Coubertin. Eu não posso admitir que num país que é sede dos Jogos Olímpicos, a população não sabe quem é Pierre de Coubertin. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar bem. Qual é a essência dos Jogos? É construir uma ponte? É construir, melhorar a qualidade de vida? É construir. Mas qual é efetivamente a essência dos Jogos Olímpicos, né? Então, o legado social, quando você fala do indivíduo, o indivíduo faz parte da sociedade. Então, quando você transforma um indivíduo, você transforma pelo menos 10 ao lado dele. E a gente vai criando sustentabilidade na questão da cidadania mesmo. Eu acho que é o que falta um pouquinho no Brasil, a gente está vendo tudo que está acontecendo, falta um pouquinho de amor à cidadania no país. E quais são os caminhos para a gente fazer esse lobby do bem? A gente convencer, mobilizar os jovens, mobilizar as autoridades e fazer com que, de fato, a educação seja um legado das Olimpíadas. If there should be an Olympic legacy for education, for Olympic education, then further education programs for regular PE teachers is necessary. Also to incorporate in new physical education items like social inclusion, items like drug abuse,
items like fair play, items like green Olympics to protect the environment. That are modern items of education connected with Olympism. And that, I think, is the future. If you want to go for the future of education, you must target special social items of inclusion, fair play, and well-being for a sound development of children and adolescents. O importante é que a gente não tem que inventar. A gente tem todo um arsenal de material de educação olímpica no mundo que ele pode ser implementado com uma simples capacitação. É uma questão de vontade, efetivamente, da gente pegar isso, vamos pegar esse material de educação olímpica, somos uma cidade olímpica, somos um país olímpico e vamos implementar isso nas escolas. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Fabiana, obrigada, Dr. Rolando, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.